Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Para hoje a gente relatar um pouco a respeito da classificação das angiospermas. Por que a gente precisa classificar as angiospermas? Por se tratar de um grupo vegetal ou grupo mais abundante. Não qualquer grupo, né? O grupo mais abundante. Então se faz necessário classificar devido às grandes diferenças morfológicas e também fisiológicas que podem acontecer dentro desse grupo vegetal, ok? Nós observamos que as angiospermas são divididas em dois grandes grupos. São eles as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, onde a diferença neles vai de encontro a quê? A questão do cotilédone. O que é o cotilédone? O cotilédone nada mais é do que uma folha modificada. Galera, olha isso aqui, ó. Ele é uma folha modificada que vai ser encontrado nas sementes do vegetal. Então, quando você observa uma semente vegetal, como na imagem abaixo, você consegue identificar o cotilédone. Aqui nessa semente, você tem apenas um cotilédone. Aqui, ó. Esta trata-se de uma monocotiledônea, porque possui um único cotilédone. Quando você observa aqui, você tem dois cotilédones. Dois cotilédones. Ou seja, é uma semente que possui duas estruturas de reserva. Então, caracteriza-se por ser uma eudicotiledônea. Então, quando você inicia essa classificação, você parte desse princípio. Ah, mas Mateuzinho, só existem essas duas? Essa diferença, a questão do cotilédone? Não. Existem outras diferenças que eu vou mostrar para vocês na tabela ao próximo aqui. Nessa tabela, nós conseguimos observar os grupos da eudicotiledônea e das monocotiledôneas, onde as diferenças que nós vamos analisar vão de encontro à composição da raiz, estrutura da flor, formação de nervuras e disposição dos feixes vasculares. Então, quando a gente analisa isso dentro das vegetais, nós observamos essa condição, onde, no caso da disposição da formação da raiz, as eudicotiledôneas apresentam uma raiz chamada raiz pivotante ou axial. Eu vou até mudar a corzinha aqui para ficar mais evidente para vocês. É uma raiz pivotante ou axial. O que caracteriza essa raiz? Um eixo central único, bem distinto. Enquanto que nas monocotiledôneas nós temos uma raiz fasciculada ou em cabeleira, como você observa onde eu circulei. É uma raiz sem um eixo central. Inclusive, uma observação importante, questão muito presente para a gente aí, é uma questão que fala sobre a vantagem que a raiz fasciculada tem quando em agregação ao solo, no processo de evitar erosões. Isso é muito importante de ser ressaltado, ok? Segunda condição, quanto à disposição das peças florais. Nas eudicotiledôneas, elas são pentâmeras ou tetrâmeras. Sabe lá, ó, as pétalas aqui ó, em conjunto de 4 ou 5 ou seus múltiplos. Enquanto nas monocotiledôneas, nós temos um conjunto de 3 peças florais. Lembrando que nas monocotiledôneas, as peças florais elas não vão se distinguir. Nós vamos encontrar tépalas, que é quando pétalas e sépalas apresentam a mesma constituição. Se você não se lembra disso, dá uma assistidinha na aula sobre angiospermas, que nós estamos falando de flores e nós vamos fazer essa distinção lá, ok? Terceira condição, a nervura. Nas eudicotiledôneas, elas têm uma nervura reticulada, enquanto que nas monocotiledôneas paralelas. A reticulada nós chamamos de reticulinérvia e as paralelas de paralelinérvia. E por último, o arranjo dos feixes vasculares. No caso das eudicotiledôneas, ele tem um arranjo em anel, onde na porção central nós vamos encontrar o xilema e na periferia o floema. Quanto que nas monocotiledôneas nós temos uma disposição totalmente aleatória. Fica disperso xilema e floema ao longo dessa estrutura. Agora, quem são as monocotiledôneas? As monocotiledôneas, nós temos como representante capim, cana-de-açúcar, milho, arroz, todas essas plantas que você parte do pressuposto a questão da semente quando você observa o cotilédone. Na questão das eudicotiledôneas, nós observamos feijão, amendoim, soja, ervilha e assim por diante, todas essas listadas para vocês aí. Deixando bem claro que as diferenças colocadas aqui são diferenças básicas. Com o passar das aulas, a gente vai começar a observar que vão existir outras diferenças entre uma e outra dentro desse grupo, beleza? Vamos observar aqui uma questãozinha comigo.
Essa questãozinha é uma questãozinha bem simples e ele fala sobre a utilização de produtos geotêxteis, onde eles pegam matéria-prima extraída de alguns elementos da natureza. No caso, ele cita muito aqui, ó, a extração de matéria-prima em torno de explosivos, além da vantagem ecológica e tudo mais. As geotêxteis confeccionadas em São Luís são a partir de fibras da espécie de palmeiras. Então eles pegam as palmeiras e utilizam as fibras dela para essa condição. Essas fibras são utilizadas em processos erosivos. Ele faz esse plantio, a recuperação dessas áreas, eles utilizam essas plantas. A pergunta é, por que é eficiente a utilização dessa espécie de palmeiras? O que você tinha que saber nessa questão é muito simples. Você tinha que relacionar que a palmeira é um vegetal pertencente ao grupo das monocotiledôneas. Com isso, elas têm uma raiz fasciculada. E a presença da raiz fasciculada recupera áreas erodidas porque permite justamente a agregação do solo. A raiz fasciculada é aquela que se espalha ou encabeleira. Ela permite a agregação do solo. E aí ela recupera essas áreas erodidas, ok? Então nessa questão você teria que relacionar a essa ação e a essa formação estrutural, beleza? Tranquilo isso aí? Agora, uma questão importante que nós precisamos relatar nesse momento. Como que esses vegetais estão dentro desse meio? Nós falamos dessa classificação, mas nós temos um ponto importante, a dispersão desses vegetais e a conquista por esse ambiente. Gente, quando a gente fala disso, a gente tem que falar de semente. E a semente, ela passa por um processo de dispersão. Ela é mandada aí para tudo quanto é lugar. Então a gente precisa falar de como a germinação vai acontecer, de uma maneira bem básica e simples. A germinação é o processo que representa o desenvolvimento da planta. Ou seja, quem nunca plantou um feijãozinho no algodão, ok? Planta um feijãozinho no algodão e você vai lembrar. A origem do processo de germinação acontece após o processo de dispersão, quando os agentes dispersores conduzem a semente. Nesse momento, durante a dispersão, essas sementes estão no estado de quiescência, ou também chamado estado de dormência, que é quando elas, ao se formarem, sofrem um processo de desidratação, um enrijecimento da sua casca, para que ela consiga se proteger das adversidades do meio. Para que ela germine, esse estado de quiescente ele precisa ser quebrado. A gente fala que quebra-se a dormência da semente. Se você tem um saco de feijão na sua casa, esse feijão está dormente. Então a gente quebra essa dormência nesse momento. Mas como que essa dormência é quebrada? Quando ela encontra condições favoráveis. Então a semente, para germinar, precisa encontrar condições favoráveis para permitir esse desenvolvimento, ok? E quais condições são essas? Disponibilidade de água, oxigênio, luminosidade e temperatura adequada. Quando tudo isso estiver satisfatório, ela vai germinar. Muitos de nós, muitas vezes, plantamos um feijãozinho no algodão, ele não germinou, a gente chorou, ah, meu feijãozinho. Na verdade, isso acontece por quê? Muitas das vezes acontece porque as condições não estão totalmente favoráveis. Em algum ou outro ponto existe uma deficiência, o que impede a germinação. Beleza? Mas aí, disponibilidade tem tudo isso. O que vai acontecer? Primeiro, que a água vai ser absorvida e ela vai ser responsável por ativar, ela ativa enzimas e transporta substâncias para dentro da semente. Ou seja, a semente fica hidratada. Mas essas enzimas vão servir para quê, Mateuzinho? Essas enzimas vão servir para digerir as reservas de nutrientes. Galera, onde estão essas reservas? No endosperma e nos cotilédones. Então, nessas regiões existe reserva armazenada de formação que vai servir para nutrir o embrião. Então, a água vai ativar as enzimas que estão ali presentes, que vão promover a digestão disso. Ok? Gente, só fazer uma comparaçãozinha bem simples. Quando a gente fala dos animais, nós temos lá na formação do ovo o vitelo que serve para nutrir o embrião ao longo do desenvolvimento, até que ele possa sobreviver sozinho. Nos vegetais é a mesma coisa. A reserva do endosperma e do cotilédone, ela é importante e ela vai ser útil até que ela possa sobreviver sozinho, porque nesse momento a semente não faz fotossíntese, ok? Ela atua muito mais como um ser heterótrofo, porque ela está consumindo a sua própria reserva. Ela não está produzindo nada ainda. Com os produtos da digestão, como glicose, aminoácidos, ácidos graxos, ela vai produzir novas substâncias que serão utilizadas pelo vegetal na presença do oxigênio aerobicamente para produzir ATP e permitir o seu desenvolvimento.
Com isso, o vegetal vai crescendo. Olha a imagem. O vegetal começou a germinar, germinou, surgiram os primórdios de folhas. Aqui, ó, o vegetal já vai ter um processo fotossintético. Então aqui ele já vai estar conseguindo se nutrir a partir desse desenvolvimento, ok? Tranquilo isso aí? Um detalhe, na maioria dos vegetais, a primeira estrutura formada é a raiz. Por que eu ponho na maioria? Porque, claro, né, gente, a gente nunca vai ser e vai existir sempre alguns vegetais que têm outras porções, mas a raiz é sempre o principal e o primeiro na grande parte deles, porque é onde ele vai se fixar e é onde ele vai absorver os nutrientes, ok? Para a gente fixar isso aí, vamos dar uma olhada nessa questão aqui, ó. O processo de germinação de sementes de plantas pode ser definido como a retomada do crescimento do embrião e depende de diversos fatores internos e externos, né? Os fatores internos são pertinentes à estrutura do vegetal e os ambientais externos são aqueles que são inerentes às condições favoráveis do ambiente. O texto abaixo evidencia algumas das estratégias de germinação. Algumas sementes e espécies do deserto só germinam no período chuvoso, outras, para germinar, devem ser rompidas mecanicamente, com choques, contra cascalhos, leito de corredeiras, ou seja, cada uma tem a sua adaptação. Considerando o texto acima e o assunto abordado, analise as afirmativas a seguir. A. No período de dispersão e amadurecimento das sementes, há um crescimento acelerado. Galera, olha lá, por favor, eu não tenho do período de dispersão crescimento da semente, crescimento do embrião, ok? No período de dispersão ele está em um estado de dormência, ok? Então está errado esse item. B. A ruptura do tegumento da semente está diretamente relacionada ao tipo de hábitat? Olha, aqui no testículo ele disse isso pra gente, hein? Então, isso aqui está falando aqui, ó. Mas vamos deixar lá? A gente está na dúvida? C. Nutrientes minerais e água retirados do solo nutrem o embrião. A nutrição do embrião acontece a partir do solo? Não, acontece a partir daquilo que está armazenado no cotiledone. D. Durante o processo de germinação, a quebra da glicose acontece anaerobicamente? Não, galera, é aerobicamente na presença do oxigênio. E E. No início da germinação, a luz é fundamental para a fotossíntese fornecer nutrientes. É no início da germinação que a fotossíntese participa? Não, 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 não. Então, para a gente, a alternativa correta, a alternativa B para essa questão. Ok? Galerinha, deem uma passada ali, observem muito bem as questões vinculadas a essa ação, tá? Fiquem espertos com essas questões de classificação e a gente vai retomando isso logo, logo. Ok? Foi mais uma vez um prazer imenso e uma satisfação enorme. Lembra sempre, bio é vida, Mateuzinho tá junto, beijo e até a próxima.